Olá, pessoal. O assunto de hoje vai ser Revolução Industrial na Inglaterra. O que leva a Inglaterra? Quais são as causas, os fenômenos que levam a Revolução Industrial para a Inglaterra? Primeira coisa que a gente tem que entender é qual é o conceito de revolução, né? Dessa Revolução Industrial. O conceito é um conjunto de transformações que mudaram radicalmente as estruturas econômicas, sociais e políticas da Europa. Essa é a Revolução Industrial. Ou seja, ela muda todo o contexto político, social, econômico de vivência dentro da Europa. Houve uma ruptura com as ideias da Idade Moderna para a Idade Média, para ser agora umas ideias da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. A Revolução Industrial na Inglaterra, ela ocorre principalmente devido a alguns fatores anteriores. A data que se estipula para a Revolução Industrial é 1750. Não significa basicamente que seja o ano de 1750 começou a Revolução na Inglaterra. Não. Na realidade, são conceitos, são fatores anteriores que culminam para essa data que nós chamaríamos dentro da história de Revolução Industrial dentro da Inglaterra. Ok? Quais são os fatores? Lembrar que a Inglaterra passou pelo absolutismo, se desenvolveu bastante com as ideias absolutistas, principalmente Elizabeth I, que vai fazer grandes transformações na luta contra a Espanha, derrotando a Invencível Armada, vai fazer cercamentos, no qual ela compra terras para dar para as pessoas que tinham ovelhas. E para que serviam essas ovelhas? Por que ela vai dar terra para os criadores de ovelhas? É que a ovelha produz lã, e lã é boa para quê? Para as manufaturas inglesas. Ela cria a chamada Lei dos Pobres, no qual as pessoas iam para trabalhar nas indústrias na Inglaterra, não encontravam emprego, acabavam sendo obrigadas ou a saírem de Londres ou das grandes cidades industriais que estavam ocorrendo na Inglaterra, ou eles ficariam naquelas cidades trabalhando por um salário bem baixo. Então, algumas modificações, né? O que mais que ajudou a fazer a Inglaterra a sua Revolução Industrial? A briga entre o parlamento e o rei, na chamada Revolução Puritana. Depois veio a Revolução Gloriosa, e dentro da Revolução Puritana, Cromwell, ele decreta um ato, né? Qual é o ato? Ato de navegação, que dizia o quê? Mais poder para a marinha inglesa, ou seja, em portos ingleses, só navios com bandeiras inglesas. Mas para que tudo isso? É que na época em que foi decretada o ato de navegação, a Holanda ela tinha a maior marinha mercantes do mundo. Então, todo mundo pedia seus navios para fazer transporte. O que a Inglaterra queria? Ela queria ser a maior de todas. E conseguiu, né? Então, nessa briga entre o parlamento e o rei, na Revolução Puritana e na Revolução Gloriosa, transforma as ideias dentro da Inglaterra. Por quê? Porque o parlamento é calvinista, protestante, e houve uma transformação econômica na maneira de se idealizar a economia inglesa. Então, tudo isso ajudou para que a Inglaterra se tornasse pioneira na Revolução Industrial. As etapas da Revolução Industrial. De 1750 até 1830, manteve-se na Inglaterra e surgiram as primeiras máquinas a vapor. A segunda etapa é de 1830 a 1900, no qual essa revolução se difunde pela Europa, principalmente Bélgica, Alemanha, França, né? Os países europeus vão fazendo a sua revolução industrial. Fora da Europa, nessa etapa de 1830 a 1900, os Estados Unidos e o Japão.
Surgem novas formas de energia, né? Eletricidade, o combustível. Tudo isso ajudou a transformar e a movimentar cada vez mais essa revolução. E de 1900 em diante, o resto do mundo. Não o resto do mundo, porque tem países que até hoje, no século XXI, que ainda não são industrializados. Mas a Revolução Industrial atingiu o mundo inteiro. Então, quais a nova forma de energia? A energia atômica, surgem os meios de comunicação, informática, genética, tudo isso é o crescimento decorrente da Revolução Industrial. Essas são etapas das energias. Mas como que foi a transformação do trabalho para chegar às máquinas? Então, são 3 etapas também. Artesanato, manufatura e maquinofatura. A forma de artesanato é a forma de produção simples, não há divisão de trabalho, ou seja, toda aquela produção, vamos pegar o exemplo de um calçado, desde da necessidade de ter o couro tirado da vaca até a confecção completa do sapato era feito por uma única pessoa. É a chamada indústria doméstica. Então, artesanato é a forma de produzir por uma única pessoa. A segunda etapa é a manufatura. Manufatura é a divisão de trabalho, onde numerosos trabalhadores estão sob a ordem de um chefe. É aqui que começa a se criar a divisão entre trabalho e produção, entre o operário e dono da oficina. A manufatura. Ok? A população mundial está crescendo, as cidades estão crescendo, automaticamente necessita-se cada vez mais de produção. Então, essa manufatura é a hora que as oficinas, que eram de uma única pessoa, esse chefe, esse dono da oficina, requisita trabalhadores agora sob a forma assalariada. Então, é a divisão do trabalho, né? Mão de obra com a produção. Ok? E a maquinofatura? A maquinofatura é a terceira e última etapa dessa revolução industrial, que é o uso da máquina, onde essas máquinas vêm para substituir aquelas ferramentas usadas pelo homem. É a separação definitiva entre capital e trabalho. Ok? Então, 3. Manufatura, que já começa a haver uma divisão desse capital e trabalho, e na maquinofatura é a divisão final entre o trabalho e o capital, ou o dono da oficina. Bom, então, como eu já citei no início, causas e fatores do pioneirismo inglês. Se a gente pensar bem, a Inglaterra fez grandes lutas de pirataria. Como ela não tinha América para tirar o ouro que os espanhóis tiravam, ela fez muita pirataria. E a Espanha acaba brigando muito com a Inglaterra, constrói uma invencível armada espanhola para derrotar essa pirataria inglesa e acaba sendo derrotada por Elizabeth I. Né? Há os cercamentos, como eu falei, a lei dos pobres, as revoluções inglesas, o ato de navegação. Tem um tratado chamado Tratado de Methuen, o chamado Tratado Panos e Vinhos com Portugal, principalmente para que as manufaturas, a produção inglesa pudesse entrar no Brasil. A Inglaterra foi pioneira também porque ela criou um banco, um dos primeiros países a criar um banco para a burguesia, então o Banco da Inglaterra, um parlamento nas mãos da burguesia, uma burguesia puritana, que para eles a salvação era muito maior, desde que tivesse trabalho e Deus enxergaria. Mas não foram apenas condições políticas, condições de guerra. O clima, o solo, principalmente a Inglaterra tinha grandes reservas de minério de ferro, né? Pelo fato também da Inglaterra ser um país insular, automaticamente a dificuldade de países europeus de poderem chegar
até a Inglaterra. Se a gente pensar bem, Napoleão Bonaparte, por que não conseguia chegar até a Inglaterra e derrotá-la? Justamente porque havia um mar que separava a Inglaterra da Europa. Então, o país insular, e automaticamente a Inglaterra criou para ela mesma um grande império. É claro que dentro dessa revolução industrial também houve invenções. Quanto mais se necessitou de novas máquinas para produzir mais, o homem também fez invenções, né? Então, quanto maior o desenvolvimento e o crescimento industrial, novas invenções tornava-se necessário. Então, mais ou menos por volta do ano de 1733, surge a lançadeira volante. Em 1764, surge a spinning jenny. Em 1769, a water frame. Em 1779, a mule. E em 1785, o tear mecânico. O que é tudo isso? São necessidades para se produzir cada vez mais. Então, daquela forma artesanal, daquela forma de manufatura que ainda não tinha todo o maquinário, começam nas invenções para que pudessem produzir cada vez mais as máquinas, que foram essas que nós citamos, lançadeira volante, o tear mecânico, a water frame, a mule e assim por diante, né? Então, aqui algumas máquinas, alguns passos que os ingleses deram com relação à sua revolução industrial. Então, aqui algumas máquinas que ajudaram o homem para que ele pudesse cada vez mais desenvolver a sua indústria, principalmente em Inglaterra, né? Aí o tear, né? Automaticamente, vários fios produzidos por uma única pessoa com a ajuda da máquina. Automaticamente, as cidades crescem, a necessidade de produção aumenta, novos teares, né, mecânicos, né, várias pessoas trabalhando. Imagine quanto que aqui já não se produzia em roupas, em fios para a produção de roupas, né? E até mesmo o uso, que nós vamos falar numa próxima aula, o uso do trabalho infantil e o trabalho feminino. Dê uma olhada aí na quantia de fios que saíam das máquinas de tear, principalmente aqui a lã e, posteriormente, o algodão. Então, é isso aí. Automaticamente, dentro da Revolução Industrial, o seu conceito e o pioneirismo inglês dentro dessa Revolução Industrial. Ok, pessoal? Até a próxima.